Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão, hein? Tá tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Marta, do Cigano Coração Baxi. Aproveitaram o portal 7 do 7 ontem? Como foi o portal para vocês? Vocês sabiam que ontem teve um portal mágico, né? Absoluto, com uma força incrível, com a força do 7, né? 7 é um número cabalístico, é um número mágico, né? As 7 notas musicais, as 7 cores do arco-íris, as 7 trombetas, os 7 dias da semana. São muitas. Eu vou ficar aqui, né, falando de 7. 7 é um número cabalístico, mágico, gente. Ontem teve um portal fortíssimo, ontem a energia estava maravilhosa para co-criar. Vocês sabem o que é co-criar? Criar uma nova realidade? Pois é, ontem estava maravilhoso para co-criar, tá certo, meus amores? E essa energia permanece ainda. Ainda tem uma energia aqui fluindo, não é? De positividade. Então, vibrem lá em cima, no alto, no positivo. E hoje eu estava aqui arrumando a mesa e veio oração de São Jorge. Ai, eu amo São Jorge, protetor do meu filho mais velho. Meu filho nasceu no dia 23 de abril, meu filho mais velho. Eu amo São Jorge, é o protetor do meu mais velho, né? E aí a gente vai começar o dia dizendo: eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, né? E tem uma estrofe lá que diz: e nem em pensamento eles possam nos fazer mal. Eles, né? A parte ruim, vocês sabem. Armas de fogo meu corpo não encontrarão. Facas e lanças se quebrem se o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam nos fazer mal. É assim que a gente abre essa mesa hoje, com uma parte da oração de São Jorge que eu amo, não é? Eu escuto todos os dias, oração de São Jorge, Salmo 91, tem que ser logo pela manhã, para a gente sair de casa com essa força, com essa proteção. Chama para você o que é bom. A gente tem que aprender a chamar pra gente o que é bom e não o que a gente não o que é ruim. Tá bom, meus amores? Aqui na mesa hoje nós temos o tarô, né, os arcanos maiores do tarô para trazer um aconselhamento e o cigano Vladimir e a cigana Esmeralda, o casal na mesa, né? O yin e o yang na mesa hoje pra gente, dois polos que se misturam, né? Duas energias que estão em todos, nos homens, todos os homens têm um yin e um yang, todas as mulheres têm um yin e um yang, uns têm uns mais fortes, outros menos, um tem o masculino mais forte, outros femininos, mas homens e mulheres possuem o lado yin e o lado yang na natureza, né, gente? E aí a gente vai botando isso, vai mostrando isso, e é com essa força de Yin e Yang que nós viemos para a mesa hoje, ainda com a força do portal 7 do 7, né, que está aí ainda, a força ainda está vibrando, um portal dessa magnitude não se fecha levando tudo, não, ainda está vibrando, tá? Ainda tem. Quais são as datas de portais, Marta? Números iguais: 7 do 7, 8 do 8, 9 do 9, 10 do 10, 11 do 11, 12 do 12. Serão esses os que nós teremos ainda no ano de 2026. Se preparem, né? Para o 8 do 8 em agosto, tá bom, meus amores? E assim, 9 do 9. Toda vez, né? Quando olhar por exemplo, tá olhando, olhou para o relógio, 11 do 11, 9 do 9, são 9 e 9, são 10 e 10 da manhã.
Sincronicidade com o universo. Aí, ó, joga lá, eu aceito, eu recebo tudo de maravilhoso na minha vida. Na hora que vem uma hora igual, né? Vai lá e, ó, joga uma palavra positiva para o universo, clama uma coisa positiva para o universo, tá bom, meus amores? Isso é sincronicidade com o universo. Tudo está em sincronia, em sintonia e sincronia. São coisas diferentes, mas que cabem aqui para o que eu estou dizendo. Tá bom, meus amores? Vamos lá? Já se concentraram? Já trouxeram a energia de vocês para a mesa? Qual vai ser o tema, Marta? O que vem no caminho de vocês? E aí a gente vai deixar aí, tá? A Ciganada falar, pode ser em qualquer área da vida de vocês, tá bom? Pode ser conselhos, alertas, né? Direcionamentos, o que vem nos caminhos, tá bom? E a Ciganada vai falar. Não se aperta para caber numa leitura. Não coube? Segue, partiu, vai para frente. Não fica tentando caber, se colocar numa leitura que não é para vocês. Se for para vocês, vocês vão saber com facilidade. Ah, como é que eu vou saber? Você sabe fácil. Você sabe fácil. Bate, bate e ponto. Tá bom, meus amores? Nós vamos para a opção de número 1. O Cigano Vladimir, o meu querido, que toma café comigo. Cigano Vladimir. Café com ciganos. Quando tem café com ciganos, Vladimir tem uma caneca aqui que toma um café comigo. Entendedores entenderão. Entendedores entenderão, meus amores. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Partiu, partiu. Quarta-feira hoje, né, meus amores? Quarta-feira e a carta da estrela. Eita, carta linda, meu Deus do céu. Vamos examinar essa carta? Examine essa carta junto comigo. Para os oraculistas, tá? Tanto no baralho cigano quanto no tarô, uma carta extremamente positiva, de uma força absurda. Vocês sabem por quê, meus amores? Porque é uma carta que traz a energia da espiritualidade muito forte, tá? A estrela, ela fala muitas vezes, né, de cura, a espiritualidade, a necessidade da espiritualidade na vida, tá certo? Da espiritualidade na vida. Peraí, meus amores. Peraí, ela é o número 17, né? Do tarô, ela é o arcano maior, número 17. Ela fala de cura, como eu falei, ela fala de esperança, ela fala de inspiração. Esperança, gente, a gente nunca pode perder a esperança, tá? Mesmo que a gente, porque o sentido dela, o sentido invertido dela é desilusão, é desesperança e é falta de fé. Então esse conselho chega aqui para dizer a vocês que não percam a esperança, não percam a fé de vocês. Tá certo? Mesmo que vocês estejam passando aí por desilusões, seja amorosa, seja no trabalho, seja com amigos, com alguém, não percam a fé. É o que tá chegando aqui, tá certo? A palavra-chave dessa carta é luz, é guiança e renovação. A guiança tá aqui, ó, perto de vocês. Então, traz a espiritualidade para vocês, seja ela qual for. Eu não tô aqui para falar de religião A, B ou C, tá? Outro dia eu falei de intolerância religiosa porque foi necessário, né? Eu assisti um negócio que eu achei um absurdo e aí eu falei, né? Mas eu não fico aqui falando de religião, eu falo de espiritualidade. E a espiritualidade não precisa de religião. A nossa espiritualidade nasce com a gente e fica com a gente toda a vida, a gente acreditando ou não. Até as pessoas que dizem que não acreditam, os ateus, por exemplo, eles têm proteção, vocês sabiam disso? Todos têm, meus amores, todos têm proteção, cuidando da espiritualidade ou não. E espiritualidade é uma coisa, religião é outra totalmente diferente, tá bom? Quem precisa de uma religião para ser bom, tem algum problema. Tá bom? Não é a religião. A gente busca a espiritualidade, a gente busca o autoconhecimento. É no autoconhecimento que a gente cresce, que a gente muda, não é? É no autoconhecimento que a gente flui, que a gente expande
expande. A gente tem que expandir, gente, não regredir. Sabe? Não ficar limitado ali, porque aquilo que está escrito é aquilo. Não, expande a consciência. Olha, espiritualidade é um assunto muito vasto, né? Se você quiser estudar para não ter uma fé cega, tá bom? São muitos os caminhos que a espiritualidade nos dá. É isso que eu trago para vocês aqui sobre espiritualidade, tá bom? Mas voltando aqui ao conselho da carta, essa carta, gente, a estrela, ela simboliza um período de otimismo, serenidade e principalmente uma intuição elevada. Tem gente aí que está com intuição aflorada, elevada, né, buscando a espiritualidade. Tem pessoas aqui que são espiritualistas na mesa, né, que acreditam e que professam a sua fé, seja ela qual for, que buscam a espiritualidade. Tem isso aqui? Tem, né? Essa carta traz uma sensação de renovação espiritual, de inspiração, sendo um momento para você confiar nos seus sonhos e na sua própria capacidade de superação e evolução. Para quem está no contrário disso, supera, eleva os pensamentos, eleva a alma, o espírito, para ir para o autoconhecimento. O equilíbrio entre o material e o espiritual. Essa carta fala disso, material e espiritual. Aquilo que é daqui desse mundo da matéria e aquilo que a gente não consegue tanger, que não é tangente. Aquilo que a gente não consegue ver com os olhos, mas que é espiritual. Eu trabalhei em uma casa que quando começava a incorporação, a mãe da casa dizia: quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem olhos para ver, que veja. Né? Mas precisa ter olhos para ver o outro lado. Não é todo mundo que vê, não é todo mundo que ouve, não é todo mundo que incorpora. Não, precisa de um trabalho, precisa de um estudo, precisa de uma dedicação. Como tudo na vida, né? Essa carta está falando de espiritualidade, está abrangendo tudo que eu estou falando aqui. Tá bom, meus amores? O equilíbrio sobre o material e o espiritual. Tem que ter um equilíbrio, gente. Essa balança tem que equilibrar. Tudo na vida é equilíbrio. Se a gente pende para um lado, o outro despenca. Não é verdade? Então, o equilíbrio, além, gente, daquele momento de vislumbrar o futuro, vislumbra, aproveita o portal 7 do 7 para vislumbrar um futuro próspero, de esperança, de buscar inspiração. Aproveita o portal 7 do 7 aí. A energia ainda está aí, não foi fechada. A energia ainda está aí para nós aproveitarmos, não é? Entra naquela fase de meditação, do autoconhecimento. Vai meditar, gente. Vai para dentro, é de dentro para fora. Nada acontece de fora para dentro. É de dentro para fora, tá? O crescimento espiritual, ele vem de dentro. O crescimento pessoal, ele vem de dentro, tá bom? É a gente com a gente mesmo, é aquele momento de introspecção, é aquele momento de solitude que nos traz esse autoconhecimento, esse amadurecimento, certo, meus amores? Isso fala de que para a pessoa, pede para vocês vislumbrarem futuros próximos e ter esperança, meus amores. É a carta da esperança e da cura, né? Quem está passando aí por alguma crise, né? Ontem, no meu Instagram, eu falei da carta da torre. Eu falei da carta da torre perguntei, né, se meus consulentes conheciam. Tá lá no feed, Cigano Coração Bate, tá, meus amores? No Instagram. Eu coloquei no feed a carta da torre no tarô e a carta da torre no baralho cigano, porque apesar de ser torre, os significados são diferentes. E aí eu botei, eu tô fazendo isso lá, né, no Instagram. Eu tô colocando as cartas para que meus consulentes conheçam. Hoje será o dia do mundo, da carta do mundo no tarô. Eu já tirei aqui e vou colocar lá, tá? Mas aqui, por exemplo, a estrela, geralmente ela vem após uma crise, após a carta da torre. Né? A torre é a desestruturação. Para quem está passando por momentos de desestruturação, que está dizendo assim: eita, tô vendo o meu mundo desabar, eita, zarai. Sabe como é que é? Calma,
tenha esperança. Fica na carta da estrela e não na torre. Não vibra na torre, vibra na estrela. A torre é para você entender que você precisa passar por aquilo. Para quê? Para chegar na estrela, para ter o autoconhecimento, para ter iluminação. Essa carta aqui ilumina o caminho, tá, gente? Para cura e para renovação da fé, para um propósito maior, muito maior. Essa carta é linda, a carta da espiritualidade, a carta da cura, a carta da esperança, gente. A gente nunca pode perder a esperança, tá? Por mais que a gente esteja passando aí por momentos ruins, a gente nunca pode perder a esperança, né? Aí vocês podem pensar assim, não é sempre que é fácil, não é todo dia que a gente consegue. Sim, nós somos humanos no mundo de provas e expiações. Não é todo dia que a gente consegue. Nós somos humanos. Saiu da caixinha, ok, chorou, gritou, esperneou, brigou, ok, mas volta. O importante é voltar. O importante é voltar para o equilíbrio. Nós somos seres humanos, não vamos ficar o tempo todo. Não, meus amores, a gente vai fazer coisa errada, a gente vai fazer caca, né? Vai fazer merda. Nós somos humanos, meus amores. Aqui ninguém é Deus, não. Aqui ninguém é Jesus Cristo, aqui ninguém é Deus. Nós somos humanos num mundo de provas e expiações. Não é fácil viver aqui, não, tá? Não é fácil viver aqui, não. Ninguém disse que é fácil viver aqui, não. O cara lá de cima não disse que era fácil viver aqui, não. Mas você sabe que eu gosto? Vocês sabem que eu gosto? Eu adoro viver. Adoro minha vida, adoro viver. Tento ficar a maior parte do tempo na positividade. Eu sou uma tomada, né? Eu tenho consciência de que eu sou uma tomada e eu tento ligar a minha tomada lá em cima. Porque, meu amor, quando a gente liga e fica lá embaixo, não é brincadeira não, viu? Não é brincadeira, não. Você já viram aquele dia que a gente diz que acordou pelo avesso e aí tudo dá errado? Porque a gente fica dizendo que o dia não tá bom e que não sei o quê, que o dia tá assim, que o dia tá assado. E quanto mais aí o universo manda. Pau, aí fura pneu, aí perde um negócio, aí tem um negócio para comprar que não tinha e você tá sem dinheiro. Eita, Lele, aí o pau começa a torar, né? Que a gente tá clamando ao universo, a gente tá falando ali, né? O dia hoje não tá legal, hoje meu dia vai ser assim. E aí o universo, pau, perceba. Não sou eu que tá falando, não. Perceba que quando um dia tá desse jeito e que a gente fica nessa de reclamar, a gente é clamar 2 vezes ao universo. Aquela coisa ruim. Não tem pra onde correr, gente, é sincronicidade. A gente precisa entender isso, que a mente comanda tudo. E que se a gente quer ter um dia bom, um dia mesmo que o outro ali tire a nossa paz, o outro tentou tirar, tirou. Se a gente conseguir fazer não tirar, é melhor. Mas o outro conseguiu, a outra conseguiu, seja essa pessoa quem for, seja um CEO, seja uma mulher, um marido, um filho, um amigo, volta para a caixinha, volta. Não vou permitir que estrague o meu dia. E aí, ó, pega a tomada e sai lá de baixo e vibra lá em cima. Você já xingou, você já retou, você já gritou, você já pintou, você já meteu o pé na porta, já soprou a casa dos 3 porquinhos quando eu brinco, como eu brinco com minha amiga, né? Outro dia até a espiritualidade falou sobre isso. Como é que você diz que sopra não sei o quê, né? Falando comigo. E aí, meus amores, é isso aí. Volta pra caixinha e bota lá em cima. Porque se ficar ali, meu amor, babau, o dia vai ser todo perdido. Tá bom, meus amores? Foi isso que chegou aqui como aconselhamento para vocês. Vamos ver o que tá chegando aqui? Tá pedindo movimento, tá? Tá pedindo atitude, tá? Atitude, controle emocional. Controla essas emoções, hein? O que eu tô falando aqui das brigas, das contendas, das confusões? Olha o urso aqui. Olha o urso aqui. Vamos também, gente, aqui tem gente que o urso, ele é igual ele tem muita coisa da carta do imperador no tarô. Da pessoa querer fazer tudo do jeito dela. Achar que é tudo do jeito dela. Não, meus amores, não é tudo do jeito de vocês, não, tá?
Não é tudo do jeito de vocês, não. Vamos segurar aí o ciúme, vamos segurar aí a posse, vamos segurar aí a manipulação. A carta do urso é uma carta polemicíssima no baralho cigano. Essa carta polêmica. Eita, como essa carta polêmica. Ela depende do que tá entre ela. E eu vou fazer aqui, ó, e eu vou abrir logo aqui para eu entender. Pronto. Eu tava lendo uma a uma. Vamos lá? Vamos segurar esse ciúme, vamos segurar essa posse, vamos segurar esse apego, a carta que fala do apego, da posse, da manipulação. Muitas vezes essa carta fala de narcisismo, viu, gente? O narcisismo de narcisista. O narcisista, vocês sabem, né? Que manipula o outro. Não o narcisista de narciso, de se achar belo, lindo, maravilhoso, não. Sabe? Tem dois tipos que eu tô falando. Eu tô falando do narcisista que manipula o outro. Não tô falando do narciso que se acha, não, que ficava na beira do rio, se olhando vocês sabem essa lenda? Sabem? Que Narciso ficava na beira do lago, vendo a foto dele refletida, a imagem dele refletida na água e se admirando. Se admirem mesmo, se amem mesmo, tá? Se priorizem mesmo, se coloquem em primeiro lugar sempre, não negocie seus valores, tá bom? Não negocie seus valores. Olha, o nome da terapeuta que eu disse que eu ia ver e contar para vocês, que tá no Instagram, que eu amo porque ela é direta e reta. Eu adoro gente direta e reta, sem rodeios. Andrea Velmont, é o nome dela. Andrea Velmont. Velmont, né? Não é Vielmont, é Velmont, tá? Gente, a mulher é maravilhosa. A mulher traz cada reflexão. Tudo na sua vida, diga assim, ó, se pergunte, o que é que eu quero e o que é que eu não quero? No casamento de vocês, perguntem. No relacionamento amoroso de vocês, vamos falar assim, o que é que vocês querem? O que é que eu quero? O que é que eu não quero? No profissional, vocês se perguntem, o que é que você quer? O que é que você não quer? No âmbito familiar, o que é que você quer e o que é que você não quer? Nas amizades, o que é que você quer? O que é que você não quer? Dentro da sua casa, com seus filhos, com seu marido, o que é que você quer? O que é que você não quer? Isso é uma posição, gente, que quando você faz isso, você não negocia seus valores. Você não se diminui para caber em lugar nenhum. Não se diminuam para caber em lugar nenhum. Eu tenho trazido assuntos aqui pertinentes, tá bom? Eu já falei de amarração amorosa, eu falei de alienação parental, eu falei de intolerância religiosa. Ontem no vídeo Portal 7/7, vão lá assistir, tá bom? Eu fiz ontem correndo de noite para não deixar de trazer essa energia para vocês, tá bom? E não tem problema vocês assistirem hoje, amanhã, depois. Vão lá no vídeo do Portal 7/7, eu falei de tigrinho, de Bets. Tá bom, meus amores? Então, não negociem. Hoje eu vou falar, não negociem. Não negociem nada para caber em lugar nenhum. Aquele emprego tá ali diminuindo, tá ali colocando para baixo. Não dá doida e sai, não. Joga para cima para se arrepender depois. Não é isso que eu tô dizendo, não. Para, pensa, tranquiliza e vai buscar algo melhor. A gente tem que ir sempre para melhor. Isso é em relacionamento amoroso, isso é em tudo, isso é emprego, isso é tudo, é para melhor, não é para pior, não, gente. É para melhor. A gente busca sempre o melhor. Andréa Velmont, ela outro dia falou, ela falou um negócio que mexeu tanto comigo, que eu mandei para todo mundo que eu gosto. Ela falou, estava falando de relacionamento, veio eu estava no Instagram e aí veio para mim, né? Uma música de Jorge Mateus, que eu também já falei, chamada Duas Metades. Ela fala que essa música é um mantra para escolher um parceiro, uma parceira, um amor na vida. Que preencha a vida vazia, mande embora a agonia e que traga paz ao coração. Que tenha abraço e beijo, carinho e desejo. Gente, a música é simplesmente fantástica. E é isso aí mesmo. Não se diminuam para caber em lugar nenhum. Se aquele sapato não cabe na loja, você não deixa ele lá? Por que na vida vocês não sabem? A gente não sabe fazer. Vocês, gente, sou eu também, tá? O que eu falo aqui serve para mim, o que sai aqui serve para mim todos os dias. Isso eu aprendi quando eu trabalhei como cambona numa casa de umbanda.
A espiritualidade, quando incorporava, dizia: filha, tudo que eu falar aqui vai servir para você, presta atenção, sabe? Eu aí, ó, ávida por conhecimento, pelos conselhos. Eu sempre fui assim, né? Me jogava, eu me jogo de cabeça em tudo que eu faço na minha vida. E com a espiritualidade não foi diferente. Estudei as religiões que eu passei com afinco, né? Com força, aprendi. Melhor coisa que eu fiz na vida foi aprender. Não é aquela fé cega de ficar lá gritando, falando, cantando, o que, sabe, alienadamente, não. Eu estudava. Eu estudo minhas religiões, os meus ensinamentos. Eu não fico professando coisas balelas. Não, não fico de balela nem de hipocrisia. Sabe, meus amores? Não, de jeito nenhum, tá? Eu aqui não tô falando da religião de ninguém, eu tô falando do meu caminho espiritual, como eu falei, tá bom? Mas é você se jogar. Se joga para aprender, se joga para seguir para frente. O sapato não coube. Olha que legal, eu trouxe aqui agora. Lá na loja, quando vocês estão comprando um sapato, uma roupa, não serviu, vocês deixam, né? Lá e vão buscar onde tem? É exatamente isso. É exatamente isso. Não serviu? Segue ali na frente. Vai encontrar um sapato que vai ficar confortável, que não vai doer para vocês. Tá certo? Que vai ser confortável e que vocês vão andar com ele muito tempo da vida de vocês, até eles acabar, né? Até ele acabar, até ele ficar velhinho, né? Não é assim, meus amores, vocês entenderam? E isso não é sobre sapatos, né? Porque na internet tem isso, né? E isso fala uma coisa que parece ser, diz assim, mas isso não é sobre sapatos. É encontrar o sapato, encontrar a roupa, encontrar a pessoa que vai servir. Não é servir o termo, tá, gente? Que vai, não é completar, que a gente tem que se completar sozinho, né? Que vai andar lado a lado com vocês e não vai ficar machucando. Lógico, ninguém é perfeito, vai ter hora que vai acontecer os desentendimentos, né? Não tem perfeição, eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de não se diminuir para caber em lugar nenhum. O lugar que é seu, você sente. E aquele lugar que já não serve mais, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tem por que se martirizar, não tem por que se culpar. Vocês entendem, meus amores? É só seguir, é só seguir. Vai para frente. Vai para o momento de introspecção, vai fazer o autoconhecimento, como eu falei ali com a carta da estrela, a carta do autoconhecimento aqui. Coloquei ela no Instagram ontem, meus amores. Por quê? Porque ela fala de introspecção, ela fala de afastamento, ela fala de limite. É de você colocar limite no outro, para que o outro não fique te machucando, para que o outro não fique, ó, te manipulando, tá? Se essa carta tá aqui, tem manipulação, né? Para que o outro não fique te manipulando, te usando. Não, meus amores, não. Isso a gente entende com introspecção, com autoconhecimento. E a gente ir para dentro e a gente ficar com nós mesmos, não é egoísmo, não. E a gente se escolher, não é egoísmo, não, meus amores. É amor próprio. É autovalorização. Se a gente não se valoriza, ninguém vai valorizar. Não adianta a gente ficar ali se acabando todo para mostrar o nosso valor. Quem não vê, não vê, meu amor. Quem não vê, não vê. Quem não tem capacidade para ver, não tem capacidade para ver. Suas qualidades, suas boas ações. Não tem, não tem. Não tem que ficar ali querendo abrir a cabeça da pessoa para mostrar nada, não, meus amores. Não tem, não. Tem que seguir. Só não pode ficar se diminuindo para caber em lugar nenhum que não é seu. Aqui, ó. Gente, é da vida. Tudo na vida tem começo, meio e fim. Olha que bacana, ó. Ontem eu botei no Instagram torre no baralho cigano e torre no tarô. Olha aqui, ó. Torre no tarô e torre no baralho cigano. A cura, a autocura, sabe? A esperança.
a esperança de dias melhores, né? A cura que vem de dentro, a cura que vem com a espiritualidade. Olha aqui, ó, 2 cartas de espiritualidade, vou botar ali, tá? 2 cartas de espiritualidade, vou botar ali não, vou botar aqui, ó, para vocês verem melhor. 2 cartas de espiritualidade, meus amores. 2 cartas de espiritualidade, não tem pra onde correr não, 2 cartas de cura. 2 cartas aqui, ó, para quem tá brigado, para quem tá afastado da pessoa, de um homem, né? Vai ficar tudo bem. Lentamente essa pessoa sai da introspecção, sai do afastamento. Pode ter gente bloqueado, desbloqueia. Tem um negócio aqui chegando. Pode ter gente aí bloqueando para pirraçar? Pode ter bloqueado, pode ter tirado da rede social para pirraçar, para fazer alguma coisa. Se tá fazendo, né, é porque tá incomodado, né? Quem segue, segue. Quem quer seguir, vai pra frente. Não fica lá preocupado com o que o outro tá fazendo, né? Postando pro outro ver, postando pra pirraçar o outro, pra ver se mexe com o outro. Não, isso é atitude infantil, né? A gente quer a pessoa, a gente muda, a gente cresce, né? A gente amadurece, para tentar reconquistar a gente. Não estou dizendo que as pessoas não podem tentar reconquistar, não pode, mas a gente reconquista mudando o comportamento. Sem mudar o comportamento, a gente não consegue reconquistar. A gente só consegue trazer mágoa e dor, né, para aquele relacionamento. Aquele relacionamento que não sai do lugar, que os erros são os mesmos, né? Que por mais que os anos se passem, que os erros são os mesmos, aquilo ali é repetição de padrão, aquilo ali é repetição de comportamento. A pessoa não cresce, a pessoa não aprende, a pessoa não amadurece, aí pede chance, aí quer isso, quer aquilo, mas não muda o comportamento. Aí o que acontece? Gera mágoa, gera dor, gera sentimentos negativos que são péssimos, tá? Pro coração da gente mesmo. Porque se a gente tá com raiva, se a gente tá com mágoa, é ruim pra gente. Toda doença física vem do mental, gente. Vem do mental, tá? Vocês podem ler sobre isso aí. E é verdade. Toda doença física vem do mental. Vem de algo que a gente guardou. Seja lá em que setor for. Se a gente guardou e tal coisa, aí traz uma coisa no coração. Se a gente guardou tal coisa, traz uma doença no fígado. Se a gente guardou tal coisa, traz uma doença no estômago. Se a gente guardou tal coisa, traz uma doença no pâncreas. Tudo que se revela no corpo físico vem da alma, vem de dentro, vem da mente, vem daquilo que a gente passou e guardou. Tá bom, meus amores? E sofreu. Tá certo? É por isso que diz que a gente não pode guardar mágoa. É por isso que diz que a gente não pode ficar ali, né, remoendo as coisas. Eu sei que não é fácil, sabe? Eu sei que não é fácil. Mas é por isso que é dito pra gente que não é pra gente ficar guardando mágoa, né? Pra gente ficar ali, ó, rancoroso, rancorosa. Eu sei que tem coisas que machucam muito, né? Que doem demais e que é difícil mesmo a gente sublimar, a gente ir para frente, tá? Mas é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ir para frente, não tem que ficar se apertando para caber ali, tá certo? Parado na energia de uma pessoa para caber ali. Não, vai para frente, vai para frente. Tá certo? Esse recado aqui tá bem específico, muito específico. Pode ter aqui, né, viagens chegando para vocês, mudanças de cidade, estado, país, até de logradouro, de endereço, tá bom? Tem mudança na vida de vocês, muitas mudanças, muitas transformações, muitas coisas têm que ficar para trás para que o novo chegue. O novo, gente, ele só chega quando o velho vai embora. Tem gente que perde muito tempo segurando o velho ali, sabe? O que tem que ir, o que já acabou, o que tá machucando, perdendo tempo porque o novo já tá na porta, batendo, e às vezes você não tá vendo. Você não tá vendo, porque você tá num padrão, você tá preso num padrão, você tá preso nos conceitos ultrapassados, né? Você tá preso nos conceitos ultrapassados mesmo,
nas crenças limitantes. Tem gente que se permite ficar ali, ó, dentro da limitação por causa das crenças. As crenças, a cabeça fechada, a mente que não expande. A mente que não expande, ela fecha. Tá certo, meus amores? É preciso expandir, é preciso deixar as mudanças chegarem, é preciso abrir para o novo, é preciso seguir, é preciso ter um movimento de ir para frente, para que as transformações cheguem, as mudanças cheguem. Tem mudanças na vida que elas são necessárias, que não adianta esticar essa corda que ela vai partir. Sabe? A pessoa tá ali, ó, tem uma corda, né? A situação tá ali, e a corda. E tem um puxando de um lado e outro puxando do outro. Uma hora vai acontecer o quê? Essa corda não vai partir? Vai, meus amores, vai. Quando uma corda tem que partir, ela parte, tá? Entendedores, entendam. Entenderão. Se não entender agora, vai entender o que eu tô dizendo. Tá bom? Tem uma energia masculina aí que tá buscando a cura, que tá precisando de cura, que tá precisando ter esperança em dias melhores, né? Que tá precisando fazer transformações na vida, que tá aqui introspectivo, né? Se autoavaliando, se autoanalisando, analisando tudo, a situação, o todo. Isso aí analise. Analise antes de tomar a decisão, mas vá em caminho da mudança, vá em caminho da cura. A mudança vai acontecer, independente de qualquer coisa, ela vai acontecer aqui, ó. Ela vai acontecer, mesmo que agora você esteja parado aí, estagnado, achando sua vida estagnada, ela vai acontecer. A espiritualidade está trabalhando para isso, a espiritualidade está metendo o dedo aqui, ó. A espiritualidade está guiando, é a guiança ali, ó. É meu sexto sentido, a minha intuição. Balela! Isso é espiritualidade, que todo mundo tem. Não quer admitir? Não, então diga que é a sua intuição, diga que é o seu sexto sentido, diga o que você quiser. Mas é a espiritualidade aqui, ó, atuando. O que tem que ser, vai ser. Essa carta aqui, ó, quando sai para mim, eu digo maktub, é uma palavra em árabe que diz aquilo que está escrito, aquilo que tem que acontecer, vai acontecer. Tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tirar aqui, ó, um aconselhamento para vocês e vocês vão se ligar, se liguem. Se liguem no movimento do acontecimento aqui, tá bom? Vamos lá. Coração, carta do coração aqui, ó. Receber amor tem como contrapartida dar amor. O importante é refletir sobre a maior força positiva do universo, o amor. Verifique se não é hora de deixar no coração apenas valores reais, sem exigência, egoísmo e posse. O que foi que eu falei aqui, ó? De posse, não foi, meus amores? Faça a sua parte. Não fique preso a conceitos ultrapassados. Gente, a espiritualidade é fantástica. Os oráculos conversam entre si. Tudo que eu falei tá aqui, ó, como aconselhamento, né? Os conceitos ultrapassados, né? As crenças limitantes, a posse, o ciúme, o apego, né? Trabalha o apego, gente. Às vezes a pessoa tá pegada ali, não solta. Não solta por quê? Porque tá pegada. Às vezes nem sentimento é mais. Às vezes é apego, às vezes é posse. Eu não quero perder. O ser humano tem disso. Perder o quê? Pelo amor de Deus. Perder o que já acabou? Seja isso em que setor for, tá? Tô falando só de amor, não. Aí vocês coloquem no que vocês estão passando na vida de vocês. Tá bom? O que é que vocês estão passando na vida de vocês que precisa de cura? Em que setor da vida de vocês que precisa de cura? É financeiro? É sentimental? É familiar? O que é que precisa de cura na vida de vocês? Se perguntem, meus amores, se perguntem. O que é que precisa de cura? O que é que precisa trazer uma cura? O que é que precisa soltar? O que é que tem que fazer? O que fazer? Eita, a carta que vai estar no Instagram hoje, a carta do mundo. Carta maravilhosa, de infinitas possibilidades. Aqui, ó, a energia está nas infinitas oportunidades, meus amores. Aqui não tem por onde correr, não. Aqui, ó, aqui é muito positivo, gente. Aqui é positivo demais da conta. Positivo demais. A carta do mundo, um mundo de possibilidades. É quando a gente vê, né, tudo acontecer.
né? O mundo se abrindo ali na nossa frente. É quando a gente abre a mente, abre os olhos, abre o coração, né? Para receber um mundo de possibilidades. Essa carta fala de realização, de completude, de totalidade. É você, né? Essa energia, são vocês aí, ó. A palavra-chave dessa carta é conclusão, conclusão de um ciclo, tá? Para início de outro, é sucesso, é integração, é vocês plenos, plenas, é buscando uma união plena, né? Uniões plenas, né? Parcerias plenas que tragam plenitude e não mágoa, não tristeza, e não desamor, e não desafeto, e não dor. Eu falei lá na opção de número 1, não se diminuam para caber no mundo de ninguém. Quando a gente vai comprar um sapato, uma roupa, quando ele não cabe na gente, a gente deixa lá e busca outro, na verdade? Isso! É isso! E não é sobre sapato e não é sobre roupa, não, meus amores. É sobre vocês, tá? No sentido invertido, essa carta fala de falta de encerramento, de estagnação, de incompletude, ao contrário, né? De resistência a mudanças. Gente, na opção de número 1 eu falei, tá bem bacana o aconselhamento, a energia hoje. Se quiser, vai lá na opção de número 1, porque são conselhos hoje em todas as áreas da vida. Então, se quiser ouvir os dois, vai, que tá muito bacana a opção de número 1. Vai lá, tá? É o fechamento de uma jornada, né? Que simboliza a conclusão de um ciclo e início de um outro. Toda vez que uma porta se fecha pra gente, outra se abre sem sombra de dúvida. O cara lá de cima, quando fecha uma porta, uma janela, seja lá o que for, tem outras abertas pra gente. Tá? Com mais consciência, com mais integridade, com mais realização, com mais completude, né? Marca a realização máxima de alguém aqui, de alguém, né? De algumas pessoas, alguém não, de algumas pessoas, né? E a conclusão bem sucedida do fim de uma jornada. Eita, lele! Com sucesso e plenitude, sucesso e plenitude. É a carta da conquista, dos alinhamentos de corpo, mente e espírito. O que eu falo aqui sempre para vocês? O tripé. O tripé. Qual é o tripé, Marta? Mente, corpo e espírito. Falei sobre isso no Instagram também. Postei uma foto lá, né? Indo malhar e dizendo ali, eu tava indo malhar, cuidar do corpo, mas eu cuido da mente e eu cuido do meu espírito. Como é que eu cuido da minha mente? Vibrando lá em cima, não permitindo descer essa energia. Ah, eu sou humana, eu desço e subo na mesma hora, porque, ou algumas horas depois, ou um dia depois, eu não me permito ficar ali, porque se eu ficar ali, eita, vai ser uma chuva de coisa negativa. Então eu não quero coisa negativa na minha vida, eu quero coisa positiva. Então eu boto a tomada para conectar lá em cima. É lá em cima com os espíritos de luz e não com os espíritos de baixa vibração. Cuidar do tripé, cuidar da mente, é cuidar do corpo e é cuidar do espírito, do nosso corpo etéreo. Nós temos um corpo físico e nós temos um corpo etéreo, que é o nosso espírito, que é a nossa alma, né? Que é a nossa ânima. Na psique, chama ânima, alma. Tá bom, meus amores? Então, a gente tem que cuidar do tripé. Sabe aquelas mesinhas? Eu tenho aqui em casa, eu falei outro dia, aquelas mesinhas de 3 pezinhos? Se um pé daquele quebrar, balançar, falsear, ela cai no chão, não cai? É isso aí. É só para que vocês entendam. Eu gosto de dar a real. Eu sou direta e reta. Outro dia me disseram, nossa, como eu gosto do seu jeito, né? Você não arrodeia. Eu escuto isso toda hora quando eu tô jogando no particular. Você não arrodeia. Você não fica floreando o que não tem que florear. Não. Na hora que eu tenho que dizer o que é bom, eu digo. Agora, na hora que eu tenho que mostrar aquilo que estão me mostrando para mostrar, eu mostro, viu, gente? Eu busco as palavras, eu tento fazer da melhor forma como eu aprendi, né? Quando eu fiz meu curso de baralho cigana 7 anos atrás. 7! Olha o número mágico, olha o número do portal. 7! As 7 notas musicais, os 7 dias da semana, as 7 cores do arco-íris. 7! Olha o 7 aqui no meu dedo, olha o 7 medieval aqui no meu dedo, no indicador. 7, indicando o caminho para mim. É por ali, ó. É por ali. É assim que minha espiritualidade faz. É por aqui, minha filha. Não é por ali, não, minha filha. É por aqui. E basta a gente deixar. Todo mundo tem sua guiança. É só a gente aflorar e deixar vir. Que a gente só tem o que ganhar na vida.
Tá certo, meus amores? Vamos lá? Vamos ver o que esse signo Esmeralda dá aqui? Hoje eu tô inspiradíssima, é o portal 7 do 7. É o portal 7 do 7. Foi o portal 7 do 7 que me deixou desse jeito, viu? A energia tá lá em cima. Ontem eu tava que tava. Ontem eu cheguei, porque eu não pude fazer de manhã pra vocês, eu cheguei à noite. Olha lá, eu falei na opção de número 1, olha lá se quiser a tiragem do portal 7 do 7. Olha lá, teve muita coisa boa lá, tá, gente? Muita coisa boa. Eita, briga, desgastei. Olha lá, cuidado. Cuidado com o emocional aí, viu, meus amores? E é com gente perto. É com gente que você julga ser amigo, amiga, confiável. Eita, mas aqui tem. Aqui tem briga, aqui tem confusão, tem contenda, aqui tem traição, aqui tem desgaste, aqui tem muita perda. Eita, que a energia aqui tá pesada, viu? A energia abriu pesadinha aqui. A energia abriu pesadinha. Quem você julga aí, né? Que é confiável, ou julgava, tá trazendo muito desgaste. Ó, cachorro e rato. Tá vendo aqui? O rato tá antes do cachorro. Então é uma pessoa que você julga ser seu amigo, ser de confiança, tá? Tá trazendo problema aí, né? Vai ter tem coisa oculta aí, tá, gente? Que vocês vão descobrir. Tem coisa oculta. A lua fala do que tá oculto, do que você não consegue ver. Quando a lua tá no céu, que tá de noite, você consegue ver alguma coisa? Não, só as estrelas e a lua. De manhã, quando o sol chega, você consegue, não consegue? Tem coisa oculta aqui. Tem coisa oculta aqui que vai sair pra vocês, tá? Tem mentira aí, tem traição aí, tá? Tá aqui, eu tenho que falar, meus amores, infelizmente, tá? É alguém que você conhece há muito tempo, é alguém que você julga ser confiável, ser amigo, ser amiga, ser parceiro, ser parceira, seja em qualquer âmbito da sua vida, porque eu tô falando pra tudo hoje. Tem traição aqui. Tem traição, ó, traição, briga, manipulação, desgaste, perda, né? Tem um diálogo aí que não tá fluindo, que não tá funcionando. Tem uma parceria aí, meus irmãos. Olha aqui, ó, pássaros e cachorro. Tem uma parceria aí que teve uma transformação, não foi? Um dia você achou que era bom, né? Vocês acharam que era bom, né? Mas tem uma parceria aí que não tá brincadeira, né? Que tá pesada, que tá trazendo perdas para vocês. Isso pode ser no financeiro também, tá, meus amores? Cuidado. Alerta na mesa. Ratos, eu não romantizo o rato. Eu aprendi que rato é uma carta de polo negativo. E eu vejo cartomantes, oraculistas romantizando o rato, falando do lado bom do rato. Eu não vejo. E ponto. E toda vez que essa carta fala, tem um alerta de perda, roubo, golpe. Muito oportuno. Não vá jogar em tigrinho, hein? Não vá jogar em tigrinho. Não vá ficar em bets. Olha aqui, ó. Olha aqui as perdas, o roubo, o golpe, tá bom? Cuidado aí esses dias para não perder coisas, para não ser assaltado, para não cair em golpe, para não pagar uma coisa, quer pagar um valor, paga outro, só vê depois no Pix. Já foi. Outro dia eu assisti uma cena dessa, a pessoa fez um Pix, era um Pix baixinho, passou-lhe R$ 100 para uma pessoa desconhecida, perdeu, e assim pode ser muito mais. Um assunto muito oportuno, as bets, os tipos. Não, pelo amor de Deus, debloque. Debloque, porque isso traz coisas horríveis na vida de uma pessoa. Outro dia, gente, eu vi uma bruxa, né, um ocultista, falando que toda ação movimenta uma egrégora. O que é uma egrégora, Marta? É um conjunto de espíritos. É aqueles espíritos que estão em volta de você e lhe influenciando. E é aquilo que eu digo, se você está sendo influenciado por espíritos de luz, maravilha. Mas se você, meu amor, estiver sendo influenciados por espírito de baixa vibração, lascou. Aquela egrégora vai ficar ali, ó, querendo que você jogue mais. Por exemplo, quem joga? Né? Tô falando de tigrinho porque é um assunto que eu tô vendo aí nas redes sociais a merda que tá sendo aí, né? A devastação que tá acontecendo aí com isso. É um assunto que tá oportunamente aí. Não tem pra onde correr, a gente não pode fechar os olhos para isso. Tá acabando com tudo, né? Imagine a egrégora dos espíritos que ficam em volta para a pessoa ficar ali, ó, jogue, 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 jogue. A mesma coisa, a pessoa que bebe demais, né? Outro dia eu vi uma coisa, eu bebia, viu, gente? Eu adorava tomar cerveja. Eu parei de beber. Sabe como é que é a espiritualidade, ó? Corta, corta.
estava interferindo na minha mediunidade, em algumas atitudes e tal. Eu, na minha natureza, cortei. Outro dia eu vi outra, Márcia Sensitiva, ela virou e fez assim, em todo bar tá cheio de espírito obsessor, em todo bêbado tem um espírito obsessor. Sabe? E é uma verdade. Porque é egrégora que tá ali, querendo que beba mais, que beba mais. Quem tem os vícios em droga, tá ali, ó, querendo que use mais droga, que use mais droga, que use mais droga. E assim vai. Por quê? Porque quer que alimente aquilo. Quem fica fazendo magia de amarração, o espírito fica ali, ó, pedindo para fazer mais, mais e mais e mais, e assim a gente vai. Quem fica falando mal da vida dos outros, traz a egrégora para fazer mal, mal e mal e mal e mal. E vício, gente, falar da vida dos outros, mal da vida dos outros é vício. É vício. Né? Quem gosta de ver a compulsão por compras é um vício por comida, a gula, um dos 7 pecados capitais, a gula. Quando você começa a comer por gula, tudo isso tem uma influência, gente. E toda atitude da gente gera uma ação. A ação da gente gera uma egrégora. Por exemplo, olha a coisa boa, quando você busca a espiritualidade, que você tá ali trabalhando, que você tá ali, ó, de corpo, alma, mente e coração, você traz a egrégora de luz para sua vida, para sua casa. E aí, meu amor, é só ir para frente. E aí é só coisa boa. E aí é só receber aquilo que é bom e agradecer e trabalhar que vem mais. Trabalhar na luz, sempre na luz. Tá bom, meus amores? Então, aqui tem isso. Aqui tem gente que está passando, né, por uma estagnação, por problemas, né, por causa de uma parceria. Esse recado tá bem específico, tá? Não serviu para você? Ok. Mas escuta o todo. O que importa é o todo. O que importa são os conselhos que são trazidos pela espiritualidade. A gente não tá aqui só para adivinhar a vida dos outros, não. A gente tá para aconselhar. A gente tá para direcionar. O oráculo, ele é aconselhamento, ele é direcionamento, ele não é sentença. Sentença quem dá é o cara lá de cima e a espiritualidade. É Deus que diz, agora acabou, agora chega, agora é por aqui, agora é por ali. A gente fala o que a gente consegue ver, o que é de livre-arbítrio para vocês, é permitido a gente falar para ajudar, para trazer uma palavra amiga, para trazer um direcionamento. Ninguém aqui é Deus, não é porque eu falei que tem que ser. Não, não é assim. Não, 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 não. A espiritualidade não trabalha assim. Não trabalha assim. São direcionamentos, são aconselhamentos que a gente faz para trazer para o outro um alento, né? Uma palavra que se diga aqui que bateu já tá uma maravilha. Tá bom, meus amores? Então, vibra, as coisas vão tomar outros rumos, né? Aqui essa carta da árvore tá me pedindo para você se manter de pé, para você se manter firme, tá? Para plantar boas sementes. Por quê? Quem planta abacaxi não vai colher morango, vai colher abacaxi. Vai colher abacaxi. E o universo não entrega a conta na mesa errada. Quem fez paga e começa a pagar aqui. Tá bom, meus amores? Aqui é um mundo de provas e expiações. A gente está aqui para aprender, para crescer, né? E plantem boas sementes. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. É a frase dessa carta aqui, ó. Para essa árvore ficar linda, frutífera, cheia de flor, cheia de frutas, você tem que plantar o quê? Boas sementes. Senão ela não vai dar nada, né? Meus irmãos, minhas irmãs, ela não vai dar nada, ela vai secar, não vai nascer nada aí. Então plantem morango para colher morango. E não plantem abacaxi achando que vão colher morango. Não vai, não vai. Você pode ter momentos de ilusão na sua vida, né? Você pode pautar a sua vida num castelo de areia. Já ouviram falar de castelo de areia? Castelo de areia, ele desaba com qualquer coisa, né? Então, vamos plantar a nossa vida, vamos semear as sementes de qualidade, né? Na fé, na luz, para que o nosso castelo não seja de areia. Tá bom, meus amores? Foi esse aconselhamento que chegou aqui. Tá tudo muito específico, tudo muito forte por causa da energia do portal de ontem, 7/7, né? 7 é um número mágico, é um número cabalístico, essa energia ainda está aqui,
Quem pode sentir, está sentindo. Se conectem que vocês vão sentir a força desse portal no dia de vocês hoje, tá? Vamos co-criar, vamos criar uma nova realidade. A carta que cai aqui, a chave do livre-arbítrio, a chave da solução de qualquer obstáculo está em suas mãos. Toda atitude deve ser tomada com base na reflexão, revisão de conceitos, flexibilidade e justiça. A aprendizagem adquirida com as dificuldades deve formar o alicerce da sabedoria para a tomada de novas decisões. Uau! Espiritualidade é fantástica. As cartas não erram jamais, não mentem jamais, não mentem jamais. E os oráculos conversam entre si. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha ajudado a vocês. Bateu com vocês? Me contem aí nos comentários, tá batendo com vocês? Em forma de gratidão, curte, comenta, compartilha, tá? É assim que o YouTube entende que esse canalzinho novo aqui tem engajamento. E aí começa a entregar para mais pessoas que precisem desses conselhos. Então pega o dedinho aí, não custa nada, curte, comenta, compartilha, se inscreve para toda vez que eu postar vocês receberem, como forma de gratidão para essa egrégora de luz maravilhosa que está aqui nessa mesa sempre com vocês. Eu sempre busco fazer com o astral lá em cima, na maior boa vontade do mundo, porque eu amo fazer isso. Me perguntaram aqui, eu faço leituras particulares, tá? E nas leituras particulares a gente pode ajudar ainda mais, tá bom? Se vocês querem fazer uma leitura comigo, chama aí no direct que eu respondo para vocês, tá bom, meus amores? Tem muita gente que vai pro Instagram para perguntar, eu acho que não quer que veja, né? E a DM do Instagram ninguém vê. Se quiserem, tem Cigano Coração Baxi no Instagram. Vão lá curtir, compartilhar, comentar. Vamos para lá, vamos fazer essa fusão, tá bom? Espiritual, que é sempre grandiosa, agregadora e maravilhosa. E assim, a gente vai iniciar o nosso dia com muita paz, com muita saúde, com muito amor no coração. E que nem pensamentos eles possam nos fazer mal. Assim seja, assim é e assim será. Salve São Jorge, guerreiro da Capadócia.